Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai recapitular o passo a passo de como você ficar mais próximo de Deus. Para, filho! Olha lá, como uma maneira da gente poder se conhecer e se aproximar de Deus, né? Porque nesse período que nós passamos, eu acho que muitas pessoas passaram a ter dificuldades, a sentir vazios, a sentir depressão, ansiedade, estresse. E quando a gente se aproxima de Deus, tem uma coisa, uma energia, o que você quiser chamar, que te alivia. E isso, para mim, é o amor de Deus, né? Então a gente passa a ser uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais feliz, porque a gente está próximo de Deus, se conectando com Deus. E hoje, só para finalizar, para ficar bem registrado na sua mente, vou falar os passos que a gente... Vou recapitular os passos que a gente já passou. Então, número 1. Escolha e mantenha a sua decisão. Muitas vezes a gente fica em cima do muro, né, quanto à religião, quanto àquilo que a gente vai seguir como certo, né? E se você estabelecer princípios do que são certo, do que é errado, isso te ajuda muito, né? Então, se você decide seguir Cristo, né, aceitar Jesus como Salvador o único Salvador da sua vida, você passa então a manter a sua escolha, por mais difícil que seja, porque não é tarefa fácil, tá? Quando você aceita Cristo, você acaba também por aceitar uma carga da sociedade, uma carga espiritual muito grande para sua vida, mas tudo tem um propósito, né? Então você passa a entender que aquilo é um propósito para você poder amadurecer, para você aprender a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que segue os princípios do amor que Cristo tanto falou, né? E mesmo que você se sinta com a fé abalada, como eu estava me sentindo no início dessa série, eu contei um pouco mais sobre isso, você mantém a sua decisão, né? E você segue firme com aquilo. E aí você vai buscar informações em diversas fontes para poder sanar suas dúvidas, para você poder se aproximar mais daquilo que você quer. Então, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa aí também se dedicar a Ele, né? O segundo ponto que a gente precisa falar, né, é da oração, né? Então você precisa orar constantemente, porque a oração é que cria o relacionamento com Deus. É através dela que você possui experiências com Ele, que você cria experiências com Ele. E é através da oração que você tem o poder de cura, o poder da libertação. O poder da oração é um poder meio que placebo. Vocês conhecem o efeito placebo? O efeito placebo é quando uma pessoa está doente, você entrega para ela uma bala e fala para ela que aquele remédio vai curar ela. E ela acredita tanto naquilo que acaba se curando sozinho. Seu corpo entende que aquilo foi um remédio de cura. A mesma coisa da oração. E o terceiro ponto que nós falamos é sobre estudar constantemente. Foi por isso que eu trouxe ali as curiosidades sobre a Bíblia, para você poder conhecer um pouco mais sobre o amor de uma maneira mais didática, digamos assim. Porque aí você vai ter uma base de conhecimento, né? Porque você vai começar a estudar. Nossa, meu cabelo tá duro. E aí você vai poder estudar. Mas é super importante que você estude, porque assim você vai entender o que é o templo do Espírito Santo, né? Você vai ver dentro das Escrituras que o templo do Espírito Santo não é aquela igreja de 4 paredes, aquele templo maravilhoso e chique que você vai. Aquele é um lugar de comunhão, mas o templo do Espírito Santo, onde Jesus Cristo vai habitar,
é no seu corpo, é esse corpo físico aqui. Ele vai habitar dentro de você como parte da sua alma. E é por isso que você precisa cuidar desse corpo, né? Você precisa se alimentar bem, você precisa praticar exercícios, você não pode abusar de drogas. Por quê? Porque não tem como algo que é santo viver em comunhão com algo que não é santo dentro de nós, né? Então é por isso que quando você aceita Cristo, você precisa mudar os seus princípios, mudar as suas escolhas, fazer escolhas mais objetivas, mais assertivas, escolhas que são melhores de uma maneira geral, tanto para você quanto para a humanidade. Você vai agir através do amor, né? E aí você precisa estudar constantemente para entender essas mensagens, para entender esses contextos e também para não ser enganado. Tem muita gente que está dentro de uma igreja, que está sendo liderado por algumas pessoas e elas não praticam o estudo bíblico, elas não praticam o estudo científico, o histórico do que se passou nesses tempos e elas são enganadas. É importante que você estude para não ser enganado. Isso em qualquer área da sua vida, tá? Eu, por exemplo, estudo pedagogia, né? Ou seja, vou me formar professora. Eu preciso estudar para poder estar preparada para dar aula para os meus alunos. Só que eles também precisam estudar para saber se eu estou falando a verdade sobre aquilo que eu estou passando. Porque se eu chegar para eles e falar que 2 mais 2 são 4, eles precisam estudar para entender que 2 mais 2 são 4. Porque se eu chegar falando que 2 mais 2 são 3, eles precisam entender que está errado e por que está errado, e questionar por que está errado. E é só estudando que a gente adquire, a gente assimila o que está sendo dito, o que está sendo passado, e a gente começa a pensar por nós próprios e raciocinar de uma maneira que seja mais coerente e ir atrás das perguntas que respondam às nossas questões, às nossas dúvidas, às nossas necessidades. Então, estude sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo e se inscreve no canal.